Deus abençoe, amados. Vamos começar com este estudo, como sempre orando primeiro, mas vou deixar o título do estudo agora no começo e é Voltemos à Cruz. Voltemos à Cruz. Vamos orar, amados. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela obra do Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nos perdoar, Senhor, homens e mulheres imundos, homens e mulheres incircuncisos de coração, oh Pai, perdidos em nossos pecados, totalmente entregues aos desejos do diabo, Senhor, e nos resgataste para amar-te e obedecer-te, com uma única maneira, Senhor, que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes esquecermos, por muitas vezes deixar, Senhor, de nos gloriar na cruz do Calvário e fazer de nossas vidas, Senhor, uma vida longe, Senhor, da cruz, da mensagem, do poder da cruz. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em Teus caminhos, Senhor, andar em Teus pensamentos sempre. E não nos permita, Senhor, nos desviar de Ti nunca, jamais, Senhor. Obrigado, Pai. Que todo o Teu povo possa voltar à cruz do Calvário, Senhor, à mensagem, ao poder do Evangelho, Senhor. Ajuda nesse estudo para a Tua glória e honra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Vamos começar com este estudo, é muito importante. Estava clamando muito a Deus esta manhã. Vocês sabem, é domingo de manhã agora, né? Vai ser publicado este vídeo mais tarde, como mais ou menos às 6 da tarde. Mas orando muito a Deus, não sabia, realmente não tinha. Às vezes tenho vários temas para pregar, mas hoje nem um tema para pregar. Então eu estava clamando a Deus para me ajudar. Esta semana foi bastante corrida, né? Bastantes coisas. Graças a Deus também tivemos uma amada família aqui conosco. O meu irmão Valdir Ney, sua esposa, amada esposa Graciela, estiveram uns dias aqui, de terça a sexta, uma bênção ter eles aqui. Estão em Santa Catarina, já eles são de lá, mas glória a Deus. Então, amados, orando, clamando a Deus, me sentindo muito pobre e necessitado, Deus pôs isso na oração. E depois, quando eu fui na palavra, o Senhor confirmou com uma passagem que eu vou ler depois. E vamos começar com esse estudo lá. Esta mensagem tem como título Voltemos à Cruz. E por que isso? É porque é muito importante não somente voltar a um conhecimento do Evangelho, como muitos proclamam hoje em dia, que é o Evangelho, que é a justificação, que é a regeneração, que é a imputação, que é a redenção, que é isto. Uma série de nomes e coisas que as pessoas entendem aqui, mas não desce para o coração. Não é uma glória para eles, nem para nós quando estávamos desviados à cruz do Calvário. Irmãos, temos que reconhecer que todos nós continuamos no caminho da cruz, até o fim. Mateus 24, 12. Por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 13, seguinte versículo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amados, nestes tempos de apostasia, nestes tempos de absoluta anarquia espiritual, quando os homens têm suas próprias regras, como nos tempos dos juízes, que não tinha rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Hoje em dia, da mesma maneira. E como vocês sabem, amados, o intuito o propósito dos estudos bíblicos não somente é que as pessoas perdidas, que nunca conheceram a Deus, sejam salvas, sino que aqueles que já são filhos de Deus adquiram mais conhecimento para afetar o coração, não a mente. Nós não somos teólogos, é uma abominação ser teólogo neste tempo, porque é sinônimo de caído, desviado, mundano, etc. Nós não somos teólogos. Nós somos simples servos, escravos de Cristo, proclamando a palavra de Deus em verdade, sem comprometer a mensagem,
sem recuar, sem lisonjear, mas com amor, para que as pessoas possam compreender no coração o caminho para a glória, para o céu, através da mensagem do Evangelho ou da mensagem da cruz, que é poderosa para salvar aquele que crê, e uma loucura para aqueles que se perdem. 1 Coríntios 1,18 diz isso. Então, amados, neste tempo onde a maioria professa uma fé em Cristo, teologia, livros, estudos, igrejas, posições, lideranças, etc., é muito necessário que não somente nós adquiramos, os que somos convertidos, vocês e eu, os que estejam assistindo, você sabe que este estudo não chega a muitos, chegará a 100 pessoas mais ou menos, e nós queremos que, pelo menos essas 100, cada estudo bíblico, se Deus quiser um pouco mais, pelo menos as pessoas que estejam assistindo tenham convicção de conversão. E as que já tenham a convicção de conversão, que possam caminhar com Cristo. E se estão desviadas, serem restauradas ao primeiro amor. Porque sem isso, o amor de muitos esfriará, não perseverarão até o fim e não serão salvos ao fim. O Senhor rejeitará, como rejeitou muitos no seu povo, através da história bíblica, não extra-bíblica, bíblica. O que nós temos e lemos nas Escrituras Sagradas. Então, amados, um propósito é o remanescente desviado. Talvez vocês que estão desviados hoje possam compreender o caminho de voltar à cruz. Lembrem que quando uma pessoa é convertida, o primeiro que Deus faz é trazer um conhecimento, uma revelação espiritual poderosíssima da cruz de Cristo a nossas vidas. Quando nós sempre ouvíamos falar da cruz, assistíamos filmes da cruz, crucificado, etc., nunca impactou nossos corações. Mas quando nós, por graça, fomos salvos por meio da fé, o Senhor operou esse poder de Deus para nos salvar dos nossos pecados, da morte do inferno, mudou nossas vidas. No entanto, nós precisamos continuar cada dia na cruz do Calvário. Por quê? Senão vamos pecar. E se pecamos, não vamos nos arrepender. Ontem mesmo teve um pecado grave, poderia dizer, em minha casa. Eu pequei, minha esposa pecou, meus filhos pecaram. Em um momento de falta de vigilância, graças a Deus nos arrependemos muito rápido, né? Ou seja, passou uma hora quase, nós estávamos orando juntos, chorando, nos arrependendo. Mas, no entanto, amados, se nós não permanecemos na cruz, podemos pecar de maneiras absurdas. Obviamente não estou falando de coisas que fazíamos no mundo, mas pecado, discussões, ou, como poderia dizer, desavenças entre nós, não é verdade? Desavenças entre nós, forte. Então, isso, amado, não pode acontecer entre nós. Isso não pode acontecer em nossas vidas, porque entristece o Espírito Santo de Deus, entristece nossos corações, e nós temos que voltar imediatamente à cruz de Cristo, ao sangue de Cristo, para termos paz com Deus, obviamente, pelo sangue de Cristo, pela fé nele. E assim é cada dia. Por que é importante esta mensagem, amados? Porque talvez, como eu disse, alguns de vocês, talvez muitos, ou talvez a maioria de vocês, esteja desviado e ainda não tenha voltado à cruz. Talvez sim, voltou a escutar as mensagens, voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, mas não voltou à cruz. Lembrem, a cruz é um instrumento de morte. A cruz é um instrumento onde as pessoas morriam publicamente executadas, para serem envergonhadas, para serem literalmente afrontadas pelos crimes que faziam. O Senhor Jesus Cristo não fez crime nenhum, Ele mesmo, mas Ele morreu pelos nossos crimes. E Ele voluntariamente foi a se expor na cruz do Calvário para levar nossas maldições, nossas condenas, nossos pecados. Ele mesmo se fez pecado por nós para que nós sejamos justiça de Deus, para que Ele seja nós sejamos justiça de Deus. Vamos repetir, 2 Coríntios 5:21. Essa é a passagem que eu queria citar, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, Deus por nós só fez pecado, para que nós sejamos justiça de Deus nele. Ou seja, a justiça de Cristo em nós, quando cremos. Então, amados, é nossa obrigação, neste tempo de apostasia, neste tempo onde as pessoas recebem todo tipo de informações, vídeos, todo tipo, e pensam, como eu pensava antes quando estava desviado, que estamos bem com Deus.
Por quê? Porque tenho uma boa doutrina, sã doutrina, porque eu creio na justificação, eu creio nisto, eu creio no outro, mas meu coração não está caminhando nos passos de Jesus. Qual é? Toma tua cruz, se nega a si mesmo e me segue. E isso deve ser o centro da nossa vida como cristãos. Se algum de nós está querendo ganhar a vida aqui, vai perdê-la. Se algum não está querendo tomar a sua cruz, vai levar à condenação eterna. Mas se algum de nós, ou todos nós, nos identificamos com a cruz de Cristo, mais que identificar, nos gloriamos na cruz de Cristo, pode ter certeza que vamos caminhar com Cristo e Deus vai revelar. Hoje mesmo, Deus me revelou esta mensagem claramente para vocês e para mim, para continuar nesse caminho, não me desviar jamais. Eu tenho 6 anos restaurado pela graça de Deus, voltei a Jesus depois do desvio de alguns anos, e Deus me trouxe essa restauração para voltar a Jesus, para poder ser também uma ajuda para vocês, se estão desviados, se ainda não voltaram a Jesus. Porque Deus é misericordioso, sim, mas aquele que não voltar a Deus de todo o seu coração, alma, mente e forças, Deus não poupará. Deus não poupará. Então, amados, Deus quer falar conosco, com vocês, comigo, é uma mensagem bem clara, uma comunhão com Deus de manhã, na oração, na palavra, é clara a mensagem confirmada por Deus. Vou ler uma passagem em Filipenses 3, que é algo que Paulo escreve e faz um ênfase de repetir. Eu sei que muitas vezes tenho pregado mensagens semelhantes a esta, no sentido de mensagens confrontativas, ou confrontacionais, não sei como se fala, confrontativos, ou que vão chacoalhar seus corações, suas almas, seus pensamentos, mas é melhor fazer isso aqui, que na eternidade ser condenado ao inferno e morrer na ignorância, no desvio, e não dizer, eu reconheço que estou desviado, em lugar de dizer, eu não tenho pecado, e morrer no engano do pecado. Filipenses 3:1. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor, escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso. Mas para vós é segurança. Ou seja, todas estas mensagens que estamos pregando para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com a mutilação. Vamos dizer em tempo atual para vocês, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as doutrinas de demônios, espíritos enganadores, cuidado com as mentiras do cristianismo moderno, cuidado, os que matam a alma das pessoas e as pessoas nem ficam sabendo. 3. Porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Então, um cristão que está caminhando para o céu, aquele que não desviou, é aquele que adora a Deus no Espírito, aquele que se regozija em Cristo Jesus, outras traduções falam, se gloria em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Esta carne miserável, hoje mesmo, chorando diante de Deus pelo pecado de ontem, né? Já falei na minha família, que graças a Deus nos arrependemos rápido, chorando diante de Deus, falando, eu sou um miserável, eu sou um lixo, como posso ainda pecar de maneiras semelhantes, quando o sacrifício de Cristo é tão maravilhoso, quando o amor de Deus é tão maravilhoso, como posso, meu Senhor, pecar dessa maneira? E um quebranto, um choro, um pranto. Senhor, eu sou um inútil, Senhor. Se tu queres, me dá uma mensagem para teu povo, para tuas ovelhinhas que estarão escutando. Se tu queres, também não me des, não sou digno de pregar tua palavra, não sou digno de ensinar tua palavra. E Deus deu pela misericórdia, nem por mim, e pela glória do seu nome. E para a ajuda das suas ovelhinhas, seus pequenininhos, seus filhinhos, vocês e eu, e todos nós que caminhamos com Cristo. Ele é o grande e bom pastor, único neste mundo. Pastor dos pastores, príncipe dos pastores, que cuida nossas almas, restaura nossas almas e nos guia por senda de justiça, por amor do seu nome. Isso está no Salmo 23, ele restaura nossa alma, diz. Vocês querem ver? Salmo 23.
Algumas versões não está assim, mas nesta versão King James diz claramente, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas, Ele restaura minha alma, me guia no caminho de justiça por causa do seu nome. Então Deus quer restaurar a alma. Salmo 80 também fala algo parecido. Dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandece diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e venha e salva-nos. Faz-nos voltar, viu? Voltar, a mensagem deste estudo é, voltemos à cruz. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face e seremos salvos. Várias vezes nesse salmo glorioso. Então, amados, o desejo de Deus para seu povo, nestes tempos finais, é restaurar o seu povo a quê? Ao primeiro amor, ao poder da cruz, ao poder de Deus que nos salvou quando fomos e cremos no Evangelho. Quando fomos salvos, uns pecadores miseráveis, Deus nos mostrou que estávamos indo no inferno e Ele nos mandou a chorar, a clamar, a dobrar joelho, a suplicar pela sua misericórdia, e nós cremos pela graça, pela fé dada por Deus. Claro, nos humilhamos e Ele operou a salvação gloriosa. Toda a obra dele. João 6,44, ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, a não ser que o Pai que me enviou trouxer, e eu ressuscitarei no dia último. Amados, essa grande salvação, hoje em dia, tempos finais, tempos que estão se aproximando ao fim, como falamos várias vezes, não pode ser descuidado nenhum só dia das nossas vidas. Perigoso. Advertência aqui de Paulo, é porque ele também, nas mensagens que ele tinha, por exemplo, em Gálatas 2:20, quando também fala a mesma coisa em contra dos judaizantes, dos sectários que queriam desviar ao povo de Deus da fé em Jesus Cristo, pela qual somos salvos e mantemos essa fé até o fim. Por isso Paulo diz em 2 Timóteo 4:7, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós deixamos a fé, deixamos tudo, deixamos comunhão com Deus, estamos caminho à apostasia. Não podemos fazer isto. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Gálatas 6:14, porém de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Amados, as Escrituras nos fazem bem claro para nossos entendimentos que sem a cruz de Cristo vamos morrer nos nossos pecados. Seja que tenhamos sido convertidos lá atrás e tenhamos caminhado com Cristo, nos desviamos. Por que nos desviamos? Deixamos de olhar a Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 11:12, claro. Portanto, depois de Hebreus 11 falar da fé em Jesus, fé em Deus, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Essa corrida que Paulo diz, acabei minha corrida, minha carreira. Amados, e isto é para todos nós. Todos teremos aflição, mas é aqui, diz o Senhor Jesus Cristo, eu venci o mundo. Nós temos que continuar essa corrida, sabendo que temos pesos, situações difíceis, pecado que nos rodeia, e devemos permanecer tendo essa grande nuvem de testemunhas no capítulo 11. 2. Como? Olhando para Jesus, ou seja, voltando. Se você deixou a Jesus, como eu deixei no ano 2014, 15 e 16, tem que voltar a Jesus, como eu voltei no 2017 com minha esposa. Voltar aqui, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você desviou, amado, o mais honesto, o mais sábio, outra coisa seria loucura, é reconhecer: eu não tenho o que eu tive no começo. Eu estou desviado.
Meu coração não está em chamas por Cristo. Meu coração não está em chamas por Deus. Eu não consigo orar. Eu não consigo me quebrantar. Eu não consigo ter os desejos de Deus pelo mundo perdido. Eu não consigo seguir a Cristo como Ele me manda na sua palavra. E reconhecer. Estou desviado. Estes estudos, amados, não deixem Hebreus 12, 2. Estão dirigidos, temos irmãos, testemunhos já vivos de irmãos desviados que Deus está restaurando. Glória a Deus. Por meus estudos. Por quê? Porque nós oramos, clamamos, choramos. Deus nos dá escrituras para Deus restaurar o seu povo. Seja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Os que Deus quiser. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, quem vós? Que sois espirituais. Quem são espirituais? Aqueles que caminham com Cristo. Aqueles que se gloriam na cruz de Cristo. Aqueles que já têm crucificado o mundo para eles e eles para o mundo. Aqueles que já não estão desviados. Aqueles que voltaram a Jesus, como nós voltamos a Jesus, como vocês que já estão voltando a Jesus. Vós que sois espirituais, não quer dizer que você já nunca mais peca. Estou dizendo que ontem mesmo pecamos gravemente com minha família. E isso é vergonhoso, claro. Mas Deus sabe, e estou dando um exemplo para vocês. Como se não vigiamos um dia pelo menos da nossa vida, podemos fazer semelhantes abominações, como discutir, brigar entre nós. Pecado, amados. Pecado e pecado. E não podemos, nestes tempos de apostasia, nos dar as permissões. Não tem nada a ver. Não! Temos que chorar, nos doer e advertir também aos outros para não caírem nesse exemplo de desobediência. Então, o que quer dizer, amado, espirituais? De novo, aqueles que caminham com Deus se arrependem. Coração contrito e humilhado, não desprezarás tu, ó Deus, diz Davi, em Salmo 51. Davi foi perdoado, no entanto, ele pecou muitas vezes. Leiam os Salmos. Por que eu falo de meus pecados livremente? Porque Davi falou muito dos seus pecados. E se você quer ter vitória com Cristo, cada dia reconheça seus pecados, humilhe-se diante de Deus e reconheça, sem ti sou um lixo. Sem ti sou um pecador miserável condenado, mas a cruz de Cristo está comigo. Eu me arrependo, clamo pela misericórdia dele, Ele me restaura minha alma cada dia. Vocês leiam os Salmos, amados. Vocês vão ver quantas vezes Davi confessa seus pecados, não somente no Salmo 51. Tem muitos salmos que ele fala que até a ira de Deus estava sobre ele. A ira, a indignação, o fervor da ira, do furor de Deus estava sobre ele por causa dos seus pecados. Davi reconhece isso. Então, porque um lixo como eu, um cachorro morto, não vai reconhecer. Por que eu tenho que fazer isso? Justamente, restaurar o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmo. Ou seja, espiritual vai se considerar a mim mesmo. Eu não sou melhor do que você. Cristo me sustenta. Cristo me salva cada dia. E eu posso contar para vocês também se humilhar, ter o mesmo coração que Deus nos demanda, indo à cruz cada dia, voltando à cruz cada dia, considerai-se a vós mesmos para que também não sejais tentados. Orgulho, soberba, eu não peco mais, não, eu sou perfeito, eu sou tão santo que eu não peco mais. Não, amados, nós pregamos que nós devemos obedecer a Deus no mandamento de Mateus 5,48. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai é perfeito. O que quer dizer? Não pegar mais? Não. Quer dizer que você guarda um coração perfeito, de humilhação diante de Deus, voltando à cruz cada dia, recebendo perdão cada dia por meio da fé, por meio do sangue de Cristo, e se humilhando cada vez que você peca. Não há mais segredo nas Escrituras. Uma lei espiritual das mais importantes. Deus resiste orgulhoso, soberbo. E Deus dá a graça humilde. Por isso Paulo diz em Filipenses 3:3. Nós somos a circuncisão, nós que no Espírito adoramos a Deus e nos gloriamos. Tem uma versão que diz, nos gloriamos em Cristo Jesus e não dando confiança na carne. Diz
Suportai-os os falsos uns aos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Gálatas 6, 1 e 2. Amados, então, Deus quer que seu povo volte à cruz cada dia. Que é a cruz? É poder, é amor, é perdão, é reconciliação, é humilhação, é poder nos humilhar diante de Deus e diante dos homens. Dizer, eu, sem Cristo, sou um pecador miserável, sem Cristo. Agora, sabemos também e devemos reconhecer para as Escrituras que em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Devemos reconhecer que a justiça de Deus nos justifica, que a formosura de Cristo nos formoseia, como já falei várias vezes em Ezequiel 16. E sabemos que a santidade de Deus nos santifica e todos os atributos de Deus operam em nós por meio da fé em Jesus Cristo para nos fazer caminhar com Cristo. Senão, de maneira nenhuma, nós caminharíamos com Cristo. Estaremos perdidos todos os dias da nossa vida. Por isso, esta mensagem, amados, é muito importante. Continuamos em Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, não para nós, nem para nossos pecados, nos arrepender, lógico, dos nossos pecados. 3. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e descorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resististes até o sangue lutando contra o pecado. Então, o pecado, amados, é algo que vai nos perseguir, é algo enganoso. Hebreus 3, é algo ruim. Hebreus 3, 12. Acautelai-vos, ou seja, vigiar, algo que às vezes não fazemos, como foi ontem. Irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, incrédulo. Esse é o pior, amados. Coração mau, incrédulo. Incrédulo de quê? Do perdão de Deus, do sangue de Cristo, para nunca voltar à cruz. Esse é um coração perverso, que se esquece do sangue de Cristo, que se esquece que foi purificado, lavado, remido, dado a graça de Deus para ser uma nova criatura, se esquece, já virou um incrédulo, que se aparta de Deus vivo. Todavia, 13, exortai-vos uns aos outros diariamente. Por isso é muito importante a exortação. Liguem para nós, ligamos para vocês, tenhamos comunhão. Vamos nos exaltar diariamente, enquanto ainda se chama, o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Escutem, endureça através do engano do pecado. Algo que um cristão deve evitar com tudo que tem. Súplicas a Deus, comunhão na oração, na palavra, é endurecer seu coração através do engano do pecado. O engano enganoso, o pecado enganoso, sim. Salmos 19, não deixem em Hebreus 3, Salmos 19, versículo 11 e 12, diz, que digo 12 e 13, quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas, guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim, então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Amados, o pecado engana. Se nós abandonamos a cruz do Calvário cada dia, se nós esquecemos de que nós éramos perdidos pecadores indo para o inferno, e que Cristo foi, sempre falo chorando todos os dias para Deus, Senhor, tu foste açoitado, batido, cuspido, ferido, quebrantado, moído, escandalizado, escarnecido, crucificado e mais. Mas lembrando de todo o coração o que Cristo fez por nós. Carregando desde bem cedo de manhã nossa cruz, não vamos permanecer. Não vamos perseverar até o fim. E vamos acabar como a geração rejeitada por Deus, que foi rejeitada por causa de rebeldia e não voltar ao chamado de amor de Deus, de voltar
para ele. Amados, essa foi a geração da ira de Deus nesse tempo, e essa geração da ira de Deus nesse tempo. Lembre que estamos falando de Ezequiel, de Jeremias, como no ano 600 mais ou menos, Deus trouxe Babilônia, Nabucodonosor, para executar os juízos de Deus e para castigar a igreja dos judeus nesse tempo, porque não queriam se voltar ao Senhor. E da mesma maneira, Deus vai fazer agora, antes da Babilônia vir, ou seja, o sistema anticristo, da besta. No entanto, Deus ainda, ele se incendia de amor, de compaixão, para advertir e chamar a seu povo ao arrependimento. Ainda faz isso. Amados, 2 de Pedro 1, estou lendo estas partes do Novo Testamento para logo ir ao começo da confirmação da palavra para hoje, que está em Jeremias. Lembra que eu falei que estava pedindo a Deus, estava suplicando, me sentindo um miserável pecador até pelo pecado de ontem. Graças a Deus nos arrependemos rápido. No entanto, me sentindo indigno, não tenho palavra, mas Deus deu palavra, porque Ele gosta, Ele ama um coração contrito e humilhado. Então Ele me confirmou com sua palavra em Jeremias. Vamos ler Jeremias depois. Jeremias, e eu achava que a confirmação da palavra de hoje para nós todos tinha a ver com o Novo Testamento, porque a mensagem é: voltemos à cruz. Mas Deus continua nos advertindo com a geração da sua ira desse tempo, tempo de Jeremias, para nós ver o que Ele fez com eles e como Ele chamou a seu povo a voltar. E vamos ver confirmação chocante por essas passagens de Jeremias. Chocante, amados. É Deus mesmo falando conosco. Não sou eu lembrei, falei, não tinha palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. Está falando da conversão, hein? Conforme ao seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Está falando da conversão nossa, claro aqui, né? Tudo que Deus nos dá para nos salvar. E aqui ele está falando algo que vai deixar com uma grave, sóbrio, muita forte advertência, como Paulo sempre deixava em suas cartas, para nós tomar muito em sério. Quando eu não tomei em sério isto, me desviei. Olha o que diz, 5. E além disto, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude, o conhecimento a temperança a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade ou o amor. Porque se em vós houver estas coisas que está falando aqui, e com abundância, mas por isso não nos devemos conformar, eu tenho um pouquinho disso, não, devemos abundar no fruto do Espírito, e nos arrepender. Se não temos isso, eles não vos deixarão estéreis ou sem fruto, e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, condicional. Se nós temos todas as virtudes nessas coisas que vimos no capítulo versículo 5, versículo 7, nós estaremos estéreis nem frutíferos com o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que tão grave? Porque se nos manda em 2 de Pedro 3,18, porém crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é totalmente contrário à vontade e ao mandamento de Deus, que é crescer na graça e conhecimento. 9. Porém, aquele que não tem estas coisas, ou seja, se nós estamos faltando estas coisas, alerta, vigia, cuidado.
é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se que foi purificado os antigos pecados. Então, esqueceu-se da cruz. Esqueceu-se da preciosa obra de Jesus Cristo, morrendo e sofrendo, entregando-se o sangue precioso por nós. Esqueceu do primeiro amor, esqueceu das primeiras obras, esqueceu da fé, virou um cego, ou seja, como se fosse um incrédulo. Amados, quando uma pessoa está desviada é como um incrédulo. Ou seja, sabe, reconhece que teve uma experiência de conversão no passado, mas no presente está cego, está totalmente longe de Deus, esqueceu da cruz. 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente afirmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Porque assim a entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não serei negligente, viu? Eu também não serei negligente para vocês. Em lembrai-vos a respeito destas coisas, embora saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Amém? Então, versículo 15, amados, não sei se vocês percebem a gravidade, a sobriedade, o temor, a diligência de Pedro nos escrever a nós para não cair, para não nos perder. E, amados, podem crer que se nós não nos mantemos, não somente em acrescentar isto ou outro, não, claro, esse é um fruto da cruz. Esse é um fruto da cruz e da fé no sangue de Cristo. Quando nós fomos salvos de uma vida de impiedade, quando nós fomos salvos na vida absoluta de anarquia contra Deus, de rebelião contra Deus, filhos do inferno éramos. Deus nos salvou, nos encheu do seu Espírito, Ele nos deu a fé de Jesus Cristo e aí foi tudo novo. Todo isto era natural. Glória, alegria, amor, paz, tudo. O fruto do Espírito. Preenchimento do Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Unidos a Cristo, glória a Deus. Depois fomos nos desviando um pouquinho aqui, Deus, por meio dessa palavra, nos santificados na tua verdade, tua palavra é verdade, João 17, e Deus nos quer trazer ao ponto de nunca esquecer que fomos purificados dos antigos pecados. E isso que quer dizer? Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, olhar para a cruz, pensar na cruz, meditar na cruz, cantar na cruz, nos gloriar na cruz e sofrer pela cruz de Jesus todos os dias da nossa vida. Se temos pecado, nos arrependermos, quebrantados diante de Deus, e Ele não desprezará um coração contrito, quebrantado, humilhado. Não rejeitar a Deus. Se o propósito é não continuar no pecado, Deus não será enganado, Deus não será zombado, não se deixa escarnecer. Como diz em Gálatas 6, versículo 7, não se deixa escarnecer. Não vos enganeis, Gálatas 6, 7, se de Deus não se zomba, ou seja, não se escarnece, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, amados? Então vamos com esta, podemos dizer, uma introdução, que não é tão introdução, é quase a metade do estudo, mas vamos à confirmação da palavra para nós em Jeremias. Em Jeremias já falamos muitas vezes, profeta levantado por Deus no tempo da apostasia dos judeus, primeiro no tempo do reinado de Josias, um rei justo, né? No ano 13. E no capítulo 1 ele vai ter o chamado de Jeremias 1. Capítulo 2 ele vai falar literalmente da apostasia do povo de Deus. Ou seja, vai lamentar
apostasia do povo de Deus. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1, além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, veio e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu lembro de ti, a bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu vieste após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Ou seja, esse amor de salvação de Israel pelo seu Deus, como nós tivemos quando fomos salvos. Israel era santidade para o Senhor. E depois diz, fala de todas as desvios. No versículo 11, alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades, abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Continua dizendo, versículo 19, tua própria perversidade deverá te corrigir e tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, pois, e vê que esta é uma coisa mais amarga, que tenhas abandonado o Senhor, teu Deus, que o teu temor não está em ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, nem o temor, nem o amor, nem a justiça, nem a bondade, nada. Tudo foi embora. Quando uma pessoa está desviada, se você está desviado hoje, você pode reconhecer que você já não ama a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Que já a cruz de Cristo não te impulsiona a uma adoração, a um coração cheio de gratidão, ao ponto das lágrimas, do choro de gratidão por Deus. Você já não se comove pela cruz. Você já é uma pessoa que virou religiosa. Pode ter nascido de novo antes, pode ter sido salva antes, cheio do amor de Deus antes, quando você foi convertido. Mas agora já não faz questão de continuar nesse caminho onde você começou, de amor total por Cristo, de total adoração pela obra que Cristo fez, ou seja, a cruz do Calvário. Amados, quando eu estava desviado com um pequeno testemunho, minha esposa também, a cruz, literalmente, já não comovia nossos corações. A mensagem da cruz e a realidade que Cristo nos comprou, nos salvou, Ele morreu por nós, era algo bom, bonito, mas não levava nossos corações a uma adoração na prática. Por que digo na prática? Você pode dizer, eu adoro no Espírito em verdade. Em Espírito, não, nem em verdade, porque um engano, na apostasia, na cegueira que dá a apostasia, ou rebeldia, o desvio de Deus, é um engano que você pensa que você está bem com Deus, afinal de contas, não está bem com Deus. Seu coração foi embora. Seu coração já não tem o mesmo amor, a mesma adoração pelo que Cristo fez por você. E qual é a prática? Sua prática é totalmente diferente do que vemos na Bíblia, essas passagens que acabamos de ler. Você já não tem ânimo por seguir a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Você já não tem ânimo por anunciar nem pregar o Evangelho às pessoas. Você já não tem ânimo nem tem prazer em ter comunhão com Deus. Você não tem amor pela presença de Deus. Você não tem amor pela palavra de Deus. Você não tem zelo por Deus. E pior de tudo, amados, é que você está bem no meio da apostasia. Você se sente bem no meio da apostasia. Você não tem esse coração de zelo por Deus para dizer, eu não aguento mais isto. Eu não posso ficar no meio desta apostasia. E você se junta, se corrompe, se contamina e nem percebe. Por quê? Porque não tem verdadeiros homens ou mulheres de Deus que te falem, você está caído. Amados, com todo o meu coração, você está caído? É uma pergunta. E não percebeu? Você está desviado. Você já não chora de gratidão por lembrar que você era um pecador indo para o inferno, uma pecadora indo para o inferno, e agora você não tem gratidão, nem amor, nem pranto, como a mulher de Lucas 7, amando e chorando aos pés de Jesus? Como está seu coração?
você está em Cristo. Você voltou para Cristo. Por isso a mensagem é: voltemos à cruz. Capítulo 3, depois de muitas coisas que fala da apostasia, vocês podem ler depois, né? E fala até a geração, versículo 31, 2:31. Ó geração, vede vós a palavra do Senhor. Tenho eu sido um deserto para Israel, a terra de escuridão, porque disse o meu povo: nós somos senhores, nós não iremos nos aproximar de ti. Então, amados, como eu disse, quando tem uma geração apóstata, todos nos comparamos, eu me comparava com todo mundo. Estou bem, estou tranquilo, estou bem. Mas quando nos comparamos às Escrituras, ao coração de Deus, ao que Deus nos determina biblicamente, o que está bem com Deus, o que está mal com Deus, aí não entendemos. Porque nós nos comparamos com a apostasia que reina hoje em dia. Algo que é uma característica muito clara na apostasia, versículo 35, 2:35, Jeremias 2:35. Contudo, tu dizes, porque eu sou inocente, certamente a sua ira se desviará de mim. Talvez você esteja dizendo agora: eu sou inocente. A ira de Deus não vai estar sobre mim, como eu pensava quando estava desviado. Observa. Eu irei pleitear contigo, diz Deus, pois tu dizes: eu não tenho pecado. Uma das maiores tragédias de uma pessoa convertida que está desviada é que ela diz: eu sou inocente, eu não tenho pecado. Obviamente você pode dizer: não, eu tenho pecado aqui e lá, mas você não reconhece que você está desviado e sua vida está cheia de pecado. Amados, essa é uma marca dos tempos de apostasia. Eu estou falando aqui com todo o coração, porque uma mensagem de parte de Deus, talvez para um de vocês, ou dois ou três, ou a maioria de vocês, que diz: estou assistindo os estudos do irmão Afonso, ele é ciumento, ele é zeloso, glória a Deus, mas como você está? Você mesmo está caminhando com Deus, ou você mesma? Você está tomando sua cruz cada dia. Vamos dizer, tomar a cruz não é: eu rejeito todo o sistema religioso. Isso não é tomar a cruz. Tomar a cruz é amar a Jesus Cristo com todo o coração, alma, mente e força. Tomar a cruz é caminhar seguindo os passos de Jesus Cristo, não somente esse sacrifício. Lembrem, amados, muitas pessoas já sacrificaram suas vidas por ideias. Tem revolucionários, tem aqueles que protestaram coisas raciais, muitas coisas, muitos nomes ao longo da história, que protestaram, entre aspas, por coisas moralmente aceitáveis. Gandhi, Malcolm X, tem Martin Luther King nos Estados Unidos, etc. Nelson Mandela. Muitas pessoas foram presas, morreram por coisas que achavam que estavam erradas. O cristianismo bíblico não é ser revolucionário, não. O cristianismo bíblico é caminhar como Jesus, amar como Jesus, ser como Jesus. E ter esse coração quebrantado cada dia. Voltar à cruz cada dia, amar a cruz cada dia, chorar pela cruz cada dia, pedir perdão, pedir misericórdia, auxílio de Deus, ajuda de Deus, todos os dias de nossa vida, para não cair em semelhante exemplo de apostasia como esta geração. Não tenho pecado, eu sou inocente. E eu gosto de fazer as mesmas coisas que Deus absolutamente abomina e castigou e rejeitou seu povo por essas coisas. E não se liga. E seu coração não está quebrantado por fazer, dizer ou se reunir com pessoas que têm esta característica. Deus não vai poupar se você continuar obstinado ou obstinada. Não vai poupar. Deus está querendo o coração
quebrantado, se gloriando na cruz cada dia. Voltemos à cruz. Não tem outro jeito. Capítulo 3. Hoje, né? Confirmação de Deus foi 3, 4, 5. 3. Eles dizem, se um homem repudiar sua esposa e ela o deixar retornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente. Não será aquela terra grandemente contaminada, porém, tu agiste como uma prostituta, com muitos amantes. Lembrem, amados, alguém que se desvia de Deus, Deus diz prostituta ou adúltera. Isso está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando Deus vê o coração de um de seus filhos ou filhas que abandona o amor cheio por Cristo, pela cruz de Cristo, pelo poder de Deus para a salvação da sua alma, Deus vê como adúltero, adúltera, o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não é aqui somente que chama prostituta, ou fornicária, adúltera. Contudo, Deus, na sua misericórdia, continua chamando vocês, eu, cada dia, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Amados, é muito chocante que este capítulo, dentro da minha Bíblia, marcada, vocês sabem que eu marco minha Bíblia, tem a maior quantidade de vezes que eu saiba, que eu tenho notado e feito na minha Bíblia em espanhol e em inglês, que num capítulo fala a palavra em hebraico shub, que é volta. É chocante, amados. Falei para vocês, a mensagem de hoje, em oração, Deus me deu, que é volta à cruz. E quando eu fui abrir minha Bíblia, Jeremias 4, 5, 3, 2, aí. E sem eu saber, mas Deus sabe, Ele queria me levar para falar para vocês essa palavra em hebraico, shub, que quer dizer volta, retorna. Mas Deus está falando para todos nós, voltar à cruz. Olha quantas vezes nesta passagem, como eu disse, se não me engano, porque eu vi em tempos de comunhão com Deus antes desta mensagem, o número de vezes neste capítulo são 5. E no capítulo 4, uma vez no versículo 1. Ou seja, em total, destas passagens que Deus me guiou quando abri minha Bíblia, porque Deus guia nossos passos, Deus guia tudo, Deus guia a sorte é de Deus, como diz Provérbios 16, no último versículo, Deus guia todos os nossos passos. E Ele escuta orações quebrantadas, humilhadas, suplicando pela sua misericórdia. E a misericórdia de Deus me dizia hoje, clama a Deus para uma palavra para seu povo. Não por mim, por amor do seu santo e glorioso nome. Por compaixão da sua fama, reputação, honra, glória e renome. Para vocês e para mim. E é chocante que hoje, nos versículos que Deus me deu, se não me engano, na minha Bíblia, seja a maior quantidade de vezes que diz retorna. Retorna, retorna ou volta, volta, volta. Confirmando a oração em espírito que eu fiz antes de ir para a Bíblia. Versículo 1 diz, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Você, eu, todos. Graças a Deus estou caminhando com o Senhor. Já retornei ao Senhor muitos anos atrás, no 2017. Mas para vocês, amados, voltem à cruz. Voltem ao primeiro amor. E Deus, amados, querendo fazer isso em suas vidas. Versículo 7. E eu disse, após ela ter feito todas estas coisas, ou seja, pecado, Israel, volta para mim. Porém, ela não retornou. Olha a obstinação. Talvez vocês estejam escutando e dizem, quem é esse Afonso? Quem ele é para me falar? Não é Deus, amados. Se você está desviado, é o tempo de voltar. É muito triste, amados, ver alguém que morre de uma maneira terrível. Como ontem, ficamos sabendo de um vizinho
que morreu. Morreu uma morte terrível. Pregamos para ele, o irmão Michel pregou horas para ele, eu também estava um dia quando pregamos para ele. E nós temos a certeza que ele não conhecia Deus. Por quê? Porque ele congregava em igrejas apóstatas, em igrejas falsas. Sempre com sua Bíblia na mão. Sempre com a Bíblia na mão. Ia, né? Nós queremos que ele nunca foi convertido, obviamente. Recusou a palavra de Deus muitas vezes. Agora, muito possivelmente, foi uma morte rápida. Muito provavelmente está no inferno. Não sabemos se ele teve a oportunidade de se arrepender, depois não sei. Mas Deus não pode ser zombado. As pessoas dizem, eu vou me arrepender no último segundo. Não, Deus não pode ser zombado. O ladrão na cruz teve tempo aí crucificado para ele reagir, se arrepender e ver que Cristo estava aí dando o perdão, possibilitando o perdão, e até repreendeu outro ladrão. Não temes a Deus, estão na mesma condenação? Ele não fez mal algum. Mas recebe. O Senhor recebeu esse dia. Amados, Deus não pode ser zombado. Esse vizinho, muito provavelmente, quase 100%, quase, está no inferno. Porque não prestou atenção, nem quis se arrepender. Nós queremos que ele nunca foi salvo, mas a mesma coisa é para um filho de Deus, nascido de novo, convertido no passado, que não quer se arrepender e está como esta igreja dos judeus. Capítulo 2, versículo 35. Não pecamos, somos inocentes. Amados, o critério de estar bem com Deus está nas Escrituras, não no pensamento do pastor desviado, não do falso profeta, não de você mesmo. Você pode ser o pior falso profeta na sua mente. Deus está pedindo tudo, não ameias. Eu vou na igreja. Não, Ele está pedindo tudo. Se não aborrece pai, mãe, etc., a própria vida não pode ser meu discípulo. Se não carregar sua cruz e negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar a tudo que eu possuo, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do verso 25 ao 35, leia por favor. Lucas 14, 25 ao 35. Versículo 7, volta para mim. Não retornou. A sua irmã traiçoeira Judá viu isto. Versículo 12. Chocante, irmãos, tantas vezes que diz, volta, retorna. Vai e proclama estas palavras para o lado do norte, diz, retorna, tu, ou seja, volta, tu apóstata desviado de Israel. Diz o Senhor, eu não farei minha ira, e a condição é retornar, e Deus não ia fazer cair sua ira sobre vós, porque eu sou misericordioso, diz o Senhor, e eu não manterei minha ira para sempre. Chocante. Deus dando oportunidade aos apóstolos, como Deus está te dando oportunidade agora. Deus, por meio da sua palavra, não eu. Deus está te dando uma oportunidade para deixar sua apostasia. Crê no sangue precioso de Cristo. Crê que o Senhor te ama, Ele morreu por você, e encher teu coração, teus pensamentos disso, que ainda que você merece o inferno, Cristo morreu e sofreu na cruz do Calvário para te perdoar, te salvar e fazer que teu coração arda de amor por Ele para sempre. Ele quer isso. Fará você isso. Versículo 13. Somente reconhece. Viu a diferença? Capítulo 2, versículo 35. Tu dizes, sou inocente, não tenho pecado. O que diz aqui no versículo 13? Somente reconhece! Reconhece tua iniquidade, que tu transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste teus favores para os estranhos sobre toda árvore verde. Vós não obedeceste a minha voz, diz o Senhor. Somente reconhece, amado, amada, tua condição agora de apóstata, de desviado, e volta à cruz de Cristo. Essa mensagem mais para aqueles que já tiveram a cruz, que já foram salvos e agora abandonaram a seu Deus. Somente reconhece tua apostasia, teu desvio, esqueceste a purificação dos teus antigos pecados, como disse 2 de Pedro 1,9. Reconhece e volta ao Senhor humilhado, quebrantado, clama, chora pelos teus pecados, e Ele virá com misericórdia te cobrir com sua graça, com seu sangue precioso. Farás isso? E continua dizendo, volta, versículo 14.
voltai! Voltai à cruz de Cristo, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou casado convosco, e vos tomarei de uma cidade e dois de uma família, e vos trairei para Sião, e vos darei pastores conforme meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Voltai à cruz de Cristo. Amados de Deus, querendo restaurar algum de vocês, algum que não seja obstinado, que não seja daqueles que dizem, não estou tão mal, não, está mal, se Deus diz que está mal e está te convencendo agora, volta à cruz de Cristo. Em 22, olha quantas vezes fala volta neste capítulo, versículo 1, versículo 7, versículo 12, versículo 14, versículo 22. Lembra, as palavras são as mesmas em hebraico, shub. As mesmas. Shub. Hoje vi número 75, 22, se não me engano, ou 21, 75, 21, 75, 22, no dicionário Strong em hebraico. A mesma palavra, 5 vezes. 14, voltai, ó filhos apóstatas. 22, retornai, vós filhos apóstatas, e eu curarei vossas apostasias. E eis que nós vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Retornai, vós filhos apóstatas, ingratos, que esqueceram a cruz de Cristo, que esqueceram o amor de Deus, e agora têm amantes, pastores, ídolos, músicas, louvor, etc. Qualquer coisa. Modas, trabalho, dinheiro, qualquer coisa. Esqueceram da preciosa obra de Cristo. Já não caminham com Cristo, já não têm desejo de ser como Paulo, como os profetas, como os apóstolos. Já não querem viver mais para Cristo, agora querem viver para suas próprias vidas. E Jesus Cristo diz, vão perder as suas vidas se querem ganhá-las aqui. Deus está querendo atravessar teu coração com convicção. Deus está querendo te chacoalhar, te mover por dentro, para entender, deixei o primeiro amor, estou na apostasia e nem sabia. Mas agora é o tempo de voltar. Capítulo 4, versículo 1. Se tu voltares, Israel, se tu voltares à cruz de Cristo, diz o Senhor, retornarás para mim. E se tu rejeitares as tuas abominações, a minha vista não serás removido. Se tu rejeitares todo sistema de apostasia, falsos profetas, falsos líderes, se tu rejeitares todo o sistema de anticristo, espírito do erro, Deus te recolherá. 2. E tu irás jurar, o Senhor vive, em verdade, em juízo e em justiça, e nele as nações serão abençoadas, e nele gloriar-se-á. Amados, esta mensagem foi proclamada por Jeremias mais ou menos de 1 a 3 anos antes da chegada de Babilônia, ou seja, do instrumento de Deus para julgar a esta amada igreja. Vocês viram? Todo o amor de Deus para com eles, toda a misericórdia de Deus para com eles, toda a demonstração do seu amor e misericórdia, ainda na apostasia, ainda na idolatria. E ele está enviando já um instrumento de juízo, de castigo para a sua amada igreja. Aí falou claramente, sou seu esposo, vocês leram? Esposo! Seu esposo, falou. Sou seu esposo. Versículo 14, estou casado convosco. E eles rejeitaram, Deus estava anunciando a Babilônia. Capítulo 4, versículo 6. Erguei um estandarte em direção a Sião, bater em retirada, não permaneçais, pois eu trairei o mal desde o norte. Babilônia. Uma grande destruição. E amados,
Deus estava divertindo, mais ou menos, no reinado de Joacim. Joacim seria que nome? Filho de Josias. Vou ver o nome em português, que é um pouco diferente ao espanhol, né? Jeoaquim é o nome. Jeoaquim é um dos filhos de Josias. Ou seja, nos anos do primeiro ao terceiro ano de esse Jeoaquim, ainda não tinha vindo Babilônia para castigar Israel e Judá. Esta mensagem foi entregue, ainda dando uma oportunidade mais ao povo de Deus, para eles não sofrerem destruição, não sofrerem todos os castigos de Deus e os cativeiros. Deus estava ainda chamando, volta. Deus está chamando você agora. E nós chamamos a muitos também nas ruas, etc. E no mundo inteiro muitos outros estão chamando os outros a voltar ao Senhor. Aqueles que estão sendo fiéis, são poucos, mas fiéis ao Senhor no mundo inteiro. Irmãos que nem conhecemos. Deus tem um remanescente no mundo inteiro. Está chamando volta, senão Babilônia vai vir para você. Volta agora. Senão Babilônia vai vir para você. E não vai ter mais chance. Por quê? Porque se não voltar por amor à verdade, Deus vai enviar o Espírito ou a operação do erro, prometida em 2 Tessalonicenses 2:11. Como é prometida aqui nesta passagem, no versículo 10. Então eu diz Jeremias: Senhor Deus, certamente enganaste grandemente este povo de Jerusalém, dizendo: vós tereis paz, enquanto a espada alcança te alma. Esta é parte, um versículo isolado, ou seja, um versículo somente que digo, da doutrina do engano de Deus. Quando Deus já não mais vai perdoar, e Ele entrega a seu povo, uma pessoa, um cristão, ou qualquer seja cristão ou cristão, a operação do erro. Por quê? Porque não recebe o amor da verdade. Porque não quer se voltar à cruz de Cristo. E aqui claramente diz que Deus enganou o povo. Deus faz isso inúmeras vezes. Quando o povo endurece seu coração e não volta para Ele em seus chamados de amor. Querem ver outro exemplo? Isaías 63, um pouquinho mais atrás. Isaías 63, 17. Jeremias foi um profeta mais de um século antes de Jeremias. Isaías, mais de um século antes de Jeremias. E Jeremias diz, Isaías 63, 17. Diz Isaías: Senhor, por que tu nos tens feito desviar dos teus caminhos e endureceste nosso coração para com teu temor? Retorna, por amor de teus servos, as tribos da tua herança. Isaías e Jeremias e todas as escrituras nos vão mostrar que Deus tem a capacidade, o poder soberano para poder operar um engano naqueles que não querem se desviar dos seus pecados. Aqueles filhos apóstatas que não querem voltar à cruz de Cristo. Vamos ao novo pacto, 2 Tessalonicenses 2. Quando fala literalmente do mesmo que está sendo a levantar em breve, nos próximos anos, não sabemos quando exatamente, obviamente. Mas o que levantou Deus nesse tempo de Jeremias, lembra, 1 a 3 anos antes da vinda de Babilônia, que era o sistema que Deus estava trazendo para julgar, castigar e restaurar seu povo por meio de castigo e juízos, que vemos que restaurou depois dos 70 anos de cativeiro. O mesmo que Deus vai fazer agora, no tempo da apostasia, da vinda do anticristo. Versículo 1, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, suplicamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem os vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por quarta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 3. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia. Estamos na apostasia. Como sei que estamos na apostasia? Leia Jeremias. Leia Ezequiel. Essa apostasia é quase igualzinha à nossa apostasia. Falsos profetas. Cristãos que dizem, somos inocentes, estão em pecado na apostasia. Cristãos que estão na apostasia e dizem, nós não pecamos. Não amam a palavra de Deus. Os falsos profetas são cobiçosos, dizem paz, paz para todo mundo. Não querem se arrepender, têm imaginações, próprias opiniões sobre Deus. E Deus está falando que essa apostasia já está agora. Que primeiro vem a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Está próximo o anticristo a vir. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas, Paulo falando com os Tessalonicenses. 6. E agora vós sabeis que o detém, para que ele seja revelado no seu tempo. Porque o mistério da iniquidade, 2000 anos atrás, já opera. Ou seja, para nós, 2000 anos atrás. Somente há um que agora resiste até que o caminho seja tirado. 8. E então seja revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda, quando ele voltar, depois dos 7 anos, ou seja, primeiro 3 anos e meio do anticristo em paz aparente, e 3 anos e meio do anticristo perseguindo os cristãos e os judeus, nos 3 anos e meio da grande tribulação. 9. A esse cuja vinda, ou seja, ao anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como diz claramente em Apocalipse 13. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam, viu? Você está escutando? Se você está desviado, está escutando, retorna, volta à cruz. Por amor a Cristo, por amor à verdade de Cristo. Você sabe, se você está de Deus, você sabe, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E por não receber a mensagem da cruz novamente, eu voltar a amar a mensagem da cruz, o poder da cruz, voltar a crer com todo o coração, mente e força, o sacrifício de Cristo, fé em Jesus, para nos perdoar, para te perdoar e restaurar tua alma. Por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, que é engano, como em Jeremias 4. Por que nos enganaste? Isaías 63. Por que nos fizestes errar nossos caminhos? Por que endurecestes nossos corações até o temor? Irmão, é triste. Se arrepende, volta à cruz, volta à fé em Jesus. Deixa teus pecados, tuas cobiças, tua igreja falsa, volta a Jesus. Deus liberou forte para que creiam na mentira, viu? Aqueles que já não estão numa igreja mentirosa, falsa, e creem tudo, a mentira. Se ainda você não está crendo nessa mentira, foge de lá, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Prazer na injustiça, é chocante. Quantos de vocês ainda, eu sei, eu conheço alguns de vocês, continuam indo à Assembleia de Deus com práticas injustas, abomináveis, blasfemas, heréticas, e não saem de lá. Por quê? Porque o esposo está indo lá. Porque a esposa está indo lá. Oh, eu tenho que ir com meu esposo. Teu esposo, se você é cristão ou cristã, é Jesus Cristo. E esse esposo maravilhoso, e ele é ciumento. Muito mais que qualquer esposo terreno. E os ciúmes dele, consomem aos transgressores.
se você continua fazendo da sua vida um agrado para o pai, filho, esposo, esposa, e que não está renunciando à sua vida, e que não está aborrecendo a sua própria vida, e que não está amando a cruz de Cristo, e que tem pouco o que Deus abomina. Ou seja, você não está nem aí pelas coisas que Deus diz que são abomináveis para Ele. E você não honra as coisas que Ele diz que são sublimes para Ele, gloriosas para Ele, como seu Evangelho, que está sendo pregado na igreja que você vai, talvez. Quantas vezes eu já recebi, que bênção a pregação. E como Ezequiel, né, 33, que diz que Ezequiel era como alguém que cantava músicas bonitas. Como canta bonito, escuta as palavras, mas não põe em prática. E se você ainda não recebeu essa operação do erro, ou forte ilusão, e já você está crendo a mentira, isso não estou em pecado, não. Deus diz, se você continua indo, aceitando blasfêmias a Cristo, se você continua participando de igrejas que estão em contra da palavra de Deus, você vai colher o que você está aceitando. Deus não aceita. 2 Coríntios 11. Com todo o amor do meu coração, urgência, esta advertência, e para aqueles obstinadas, que continuam dizendo, não tenho outra opção, minha esposa me leva. Não. Nossa fidelidade primeiro com Deus. Por isso tem pessoas que têm sido deserdadas, têm perdido heranças, têm perdido famílias, esposos. Por quê? Porque para eles a mensagem de Cristo é mais importante. Se para você não é, vocês têm problemas. Quem amar pai, mãe, antes de mim não é digno de mim. Esposa, antes de mim. Filho, filha, antes que a mim, não é digno de mim! Ou seja, não irá com Cristo para o céu, irá para o inferno. Mas claro que algo, amado. Nós amamos vocês, oramos por vocês. Se você não quer escutar, não está em nossas mãos seu sangue. Seu sangue obstinado. Talvez muitas pessoas saiam do grupo agora. Glória a Deus. Nós não podemos calar o que Deus tem colocado nos nossos corações. Esta mensagem é forte, é de parte de Deus. Digo glória a Deus por quê? Não porque estejamos contentes que as pessoas vão para o inferno, não. Vayam para o inferno, não. Glória a Deus porque em todo Deus é glorificado. Até no Apocalipse 15, quando canta o cântico de Moisés e o Cordeiro, fala, grandes e maravilhosos são teus obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos Santos, quem não te temerá e glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Toda nação virá e te adorará, porque teus juízos foram feitos manifestos. Até nos juízos, até condenação, seus santos vamos cantar, vamos glorificar a Deus. Vai ser triste porque pessoas que se dizem cristãs recusem a palavra de Deus e não estejam nem aí pelos conselhos de Deus, não conselhos, mandamentos de Deus, pelas palavras de Deus. Triste, uma abominação, digno de ser repreendido com todo o meu coração. 2 Coríntios 11:1. Quisera eu suportar em Deus um pouco em minha loucura, mas de fato me suportais. 2 Coríntios 11:2. Porque eu tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino. Por vós, amados, porque vos desposei, diz Paulo, como um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. O mesmo ciúmes de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, do povo de Deus, os homens de Deus. Mas eu me temo que de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza, que suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar vos outro Jesus, aquele Jesus falso que escutam nas suas igrejas, Assembleias, CCB, presbiterianos, calvinistas, etc. Todos esses neopentecostais, etc. Batistas, etc. Que nós não temos pregado, ou se recebeis
outro Espírito que nós recebeste, ou outro Evangelho, esse Evangelho de aceita Jesus, esse Evangelho de, quem passa à frente aceita Jesus, uma abominação, esse é um Evangelho maldito que não está nas Escrituras. Deus nunca nos manda aceitar Jesus, Deus nos manda arrepender e crer, carregarmos a cruz, não aceitar a Jesus. Outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Quantos de vocês suportam o que Deus não suporta? Quantos de vocês aceitam o que Deus não aceita? Quantos de vocês abominam o pecado dessas falsas igrejas que Deus abomina? Pois a Bíblia diz aqui claramente, em Salmos 97, 10, amados, com todo o coração, Salmos 97, 10, vós que amais o Senhor, odiai o mal. E Ele preserva as almas dos seus santos, Ele os livra da mão dos perversos. A luz é semeada para os justos, versículo 11, e alegria para os retos de coração. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, e dai graças à lembrança da sua santidade. Quantos de vocês vão nessas igrejas malditas por Deus? Por que digo malditas? Estão pregando um evangelho maldito. Segundo Gálatas 1, versículo 8 e 9. Se ainda um anjo do céu pregar outro evangelho, a não ser, seja anátema, amaldiçoado por Deus. Quantos de vocês ainda aceitam, suportam, na boa, e não dizem nada? Se não odeiam. Sabe o que acontece quando uma pessoa odeia mesmo, amados, amadas? Chegam lá e ver esse pastor falso pregar uma heresia, somente uma. E se você ama, odeia o que ele diz. E você sai. Não posso. Não, mas você tem que estar sujeito a mim. Não. Eu sujeito à palavra de Deus. E Deus me manda aborrecer isto. Eu não posso participar nas obras infrutíferas das trevas. Antes repreendei-as. E se tu queres que eu fique aqui, eu te falo, pastor, você é um mentiroso. Se arrependa dessa heresia que você falou agora. Não tem como suportar o erro. Suportar o que Deus abomina. Oi? Amados, a diferença entre os vencedores em Cristo, já para terminar, a diferença entre aqueles que estamos, graças a Deus, por graça, por meio da fé, caminhando com Cristo agora, na cruz de Cristo, que nós amamos a cruz de Cristo. Como diz aquele hino antigo, eu sempre amarei essa cruz, em seus triunfos minha glória será. E algum dia, em vez de uma cruz, minha coroa por sempre me dará. Não sei se a tradução é certa, desse hino vai ser maravilhoso. Amar a cruz de Cristo é crer no sacrifício de Cristo todos os dias. Deixar e abandonar todo o pecado. Lutar e batalhar em amor, obviamente, contra as heresias que se fazem neste mundo. E permanecer nesse grupo de remanescente que não dobra seus joelhos a Baal, nem os pastores, nem os esposos, nem as esposas, nem familiares, nem nada. Vamos honrar a Cristo, porque Ele é digno, Ele sofreu e morreu por nós, Ele derramou seu sangue por nós. E como eu disse já muitas vezes, volta para a cruz, talvez seja a última chance antes de você morrer hoje. Ninguém tem assegurado um dia mais de vida, ninguém pode dizer eu amanhã estarei vivo. Não, talvez hoje seja teu último dia de vida e Deus vai cobrar tudo que você fez e escutou. Se você não se arrepende hoje e morrer em apostasia, irá para o inferno eternamente. Não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus. Segunda de Pedro 3,9, não quer que ninguém pereça, mas todos procedam ao arrependimento.
Ezequiel 18:32, ele não quer a morte daquele que morre, senão que se converta e viva. Essa é a mensagem dos profetas. Ainda que eles profetizavam o fim, destruição, calamidade, o povo de Deus ser consumido, ele proclamava também um remanescente. A misericórdia de Deus, Ruama, misericórdia especial para aqueles que se voltam de todo o coração. Volta a Jesus, volta à cruz de todo o coração. Se arrepende e deixa todo o pecado. Toda associação com ímpios. Ou seja, na comunhão, não estou falando de familiar que a gente visita e prega na rua, está cheio de ímpios, a gente tem que pregar para todo mundo, mas digo, na comunhão, como se fosse igreja, ímpios. Isso não é vontade de Deus. Isso para Deus é uma abominação. Volta para a cruz. Uma marca de que você não está bem com Deus ainda é que você continua indo para essas falsas igrejas. Não tem como, amados. O Espírito de Deus é ciumento. E Ele não vai me deixar ir a nenhuma dessas falsas igrejas se eu estou totalmente restaurado. Se Cristo está morando abundantemente em mim e o sangue de Cristo está se manifestando com poder na minha vida, eu não posso aguentar nem suportar tamanhas abominações. Eu vou fugir. Essa é uma marca de aquele que está bem com Deus. E não importa se o mundo inteiro te fala, você endoidou, você está sozinho. Não, eu estou sozinho, estou com Cristo. Ele é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Amém? Vamos orar, irmãos. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Oh, tem misericórdia dos obstinados, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão escutando e são obstinados. E estão falando, sou inocente, não tenho pecado, Senhor. Mas Tu diz, reconhece teu pecado. Ele terá misericórdia, Senhor. Salva almas, restaura almas por meio deste vídeo, este ensino, este estudo bíblico, Senhor. Esta exortação e repreensão em amor, Senhor. Com urgência, Pai. Salva, Senhor, e restaura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia dos rebeldes, Senhor. Quebranta seus corações. E que eles possam dobrar de joelho agora mesmo, Senhor. Se humilhar, chorar pelos seus pecados e se afastar de todo o pecado abominável que Tu abominas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.